Olá, tudo bem? Pegadinha, né? Olha só, estamos de volta, aluno terceirão, mediação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos lá para mais uma aula da melhor disciplina do mundo, que é o quê? Língua portuguesa. Isso mesmo, vamos lá. Vamos para a nossa aula juntinhos. Vamos para mais um gênero, vamos conversar aí sobre as características de mais um gênero, esse gênero aí que você com certeza faz uso e domina, tá? De olho na tela, vamos conhecer aí o nosso conteúdo da aula de hoje, produção textual, debate, ok? Aula 35.1 vai aí tratar sobre esse gênero. Vamos ver esse debate regrado ao público, né? E onde vai imperar a impessoalidade da linguagem, ok? Muito bem. Habilidade da aula. Utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e produção de textos escritos, de modo a entender, de atender às múltiplas demandas sociais, respondendo a diferentes propósitos comunicativos e expressivos, considerando as diferentes condições de produção do discurso, ok? Muito bem! E vamos então já iniciando a aula de língua portuguesa com texto atual. Lembrando que este momento é só para te ajudar, né, em relação para recordar que você tem que estar antenado aos temas, né, aos temas para a sua redação, ok? Muito bem. E precisa estar treinando esse gênero dissertativo argumentativo. Muito bem, texto atual. Tecnologia é aliada de professores de Rondônia em tempos de pandemia. Legal o tema, né? Ok, muito bem, olha só, esse trecho nós retiramos para conversarmos aí de início de aula sobre os argumentos que você terá que usar se cair na sua redação, como é aí o cenário da educação frente à pandemia, né? Então, você aí já consegue, a partir dessa indicação, pesquisa mais, né? A gente trouxe aí, retirou da nossa matéria jornalística aqui de Rondônia e traz para você esse momento dentro aí do tema atual, beleza? Então, vamos juntos aí só conhecer esse trecho que nós retiramos de uma matéria jornalística, beleza? Vamos lá! Durante o estado de calamidade pública, foi determinado através do governo estadual o decreto que institui o ensino remoto em Rondônia. Aulas online em escolas estaduais acontecem desde março, a fim de obedecer normas sanitárias do distanciamento social. Com isso, professores e alunos precisaram se adaptar com o novo momento. As aulas remotas foram elaboradas por cada professor que se reinventou. Lousas e carteiras deram espaço para mini estúdios improvisados. E o celular, que antes era considerado inimigo da concentração dos discentes, virou aliado, um meio de ligação entre o aluno e o professor para a troca de conteúdo diário. Mas nem todos estavam preparados para esta drástica realidade, ok? Então, tanto é verdade que você aí está fazendo uso neste momento, né, desse meio tecnológico em que nós estamos aí neste estudo em um cenário educacional, né, um estudo aí remoto, beleza? Só Rondônia? Não, né? O Brasil, né? Vejamos que estamos aí em período de pandemia, mas é mundial, né? Porém, olha só, não parou, né? Estamos aqui, avante, firme, né? E mais uma aula aí acontecendo para você, beleza? A gente aqui teve que se reinventar, beleza? Então, esse é um tema em que você pode estar pesquisando mais, né, ouvindo aí notícias, conversando sobre, perguntando as experiências do colega. Eu sei que você usa lá aqueles aplicativos, né? Muito bem, então use muito bem isso para te ajudar aí na sua pesquisa para a sua redação, ok?
Professor, será que vai cair esse tema? Quem sabe, né? Mas não espere, não. Vai logo fazendo o seu treino aí desse texto, tá bom? Muito bem. Vamos adiante, vamos iniciar o nosso conteúdo desta aula. Vamos falar sobre o nosso grande aí texto do momento que ocupa o cenário, né? Que é esse debate. O nosso texto imagético traz aí para você, quando falar em debate, né? Regrado ao público, se liga na imagem. Então, nós temos os balões vazios. Por quê, né? Porque nós vamos ter que buscar estratégias de argumentação. Quando estamos fazendo, né, uso de um debate regrado ao público, nada mais é do que a utilização aí permeada pelas estratégias de argumento e contra-argumentos, ok? Então, olha só, diariamente passamos por inúmeras situações onde temos que expressar nossos pensamentos, nossas opiniões, nossas vontades, nossos sentimentos. Ok? Muito bem. Onde vemos o debate? Onde acontece o debate? Onde é possível acontecer um debate? Esse texto imagético, aluno terceirão, sim, são dos seus colegas. Aluno terceirão aí, que hoje já são acadêmicos, né? Quanta honra, orgulho desses alunos aí. Sim, eles estavam ali, olha só, no momento debatendo, né, sobre aí o clube de leitura, como é que eles iriam apresentar, construir o roteiro, né? Qual obra que eles iam decidir, e aí cada um colocando seu posicionamento, seus argumentos, ok? Legal, né? Pois é. E assim você agora que está aí acompanhando esta aula, também pode, né, fazer parte aí de um cenário como esse. E tanto é que você pode produzir, sim, né, fazer parte de um debate também. Nesta aula você vai conhecer as características, como fazer, como você pode ter aí sucesso no seu debate. Ok? Muito bem. Então, o debate, olha só, ele pode acontecer na escola, ele pode acontecer também em casa. Aí é que acontece mesmo, né, gente? Em qualquer lugar onde possa haver a interação com outras pessoas. Ok? Debate regrado nada mais é do que a argumentação através da oralidade. E fica ligado em relação ao texto imagético, galerinha. Por quê? Isto vai te dar suporte para compreender, né, os conceitos tratados nesta aula. Vamos agora conceituar esse debate regrado. Então, definido aí como exposição da razão em defesa de uma opinião contra um argumento, pelo dicionário de gêneros textuais, tá? Então, ou seja, o debate permite expor livremente nossas ideias, mas também exige que saibamos respeitar as opiniões dos outros, né? Legal? Então, isso aí, não esqueçam. Vai para um debate, já sabe, como característica, vá firme, mas consciente de que você precisa argumentar, contra-argumentar, mas, acima de tudo, respeitar a opinião do outro. Valeu? Vamos juntos, vamos adiante. Continuando a aula, então, o debate regrado ao público, é preciso que se estabeleça o quê? Regras, né? Senão, vira bagunça. E, diante disso, nós vamos ter que ter esses objetivos, né? Vamos ter que ter tempo limite, vamos fazer assim, objetivos, o tempo limite para a participação de quem está na posse da palavra, né? Um fala, o outro escuta, daí um responde, ou seja, um argumenta, o outro contra-argumenta, tudo no seu tempo. Pois só assim se dará uma comunicação efetiva com os demais interlocutores, possibilitando o ato responsivo do mesmo, ok? Então, essa é uma característica
Esse é o objetivo desse gênero textual, debate regrado ao público, tá? E aí, essa teoria, gente, olha só, é de Bakhtin, tá? Então, vamos juntos seguir aí bem certinho esses objetivos. O debate aí também, ele acontece em outros formatos, né? Em outras situações, outras esferas, outro lugar, né? Então, o debate mais elaborado e mais formal aí, nós podemos também ver em rádio, né? Aí quem gosta de ouvir rádio, você está aí na sua Ferrari, né? Não tem tempo, liga aí a sua rádio e começa a participar, a ouvir também, né? Um debate, ele acontece aí. E a gente trouxe desde da imagem, olha só, com certeza tem gente aí que, professora, eu nem conheço esse rádio, né? Não vi, beleza? Aqui as emissoras utilizam muito, né? Neste formato aí de microfone, né? Para poder fazer a sua locução, tá? Então, o debate mais elaborado e formal também pode acontecer em rádios, né? Só isso, só em rádio? Não. Ele também pode acontecer através aí de um debate por meio da internet, né? E aí esse cenário a gente trouxe só para você conseguir visualizar, né? Como pode ser. É claro que isso não é um padrão. Além de ter esse debate em rádio, na internet, aí nós temos ao vivo, né? E esse sim, nós todos conhecemos. Por quê? Este exemplo, ele vem sempre aí focado nas eleições, né? Geralmente aí quando está próximo aí às eleições, o que acontece? O candidato, ele vai lá, né, já se prepara para aquele momento único, né, que é o debate. E aí várias emissoras ofertam aí esse debate. Eu estou trazendo esse ponto para você aí fixar bem, né, como é essa questão do debate regrado aí ao público. E nesse debate aí das eleições, você consegue sim visualizar todas essas características. Você tem ali o apresentador, você tem também os participantes, tudo ali, a regra é apresentada com antecedência, né? O tempo limite para cada um, o tempo de argumentar, o tempo de contra-argumentar, né? Aí nós temos aí até a tréplica, né? Para você contra-argumentar, vamos dizer assim, né? Beleza? Então, em relação a isso, o debate, ele pode acontecer desde casa, escola, né? No rádio, na televisão, na rede de internet, ok? Lembrando que esse gênero, seja ele em qualquer dessas esferas, precisa respeitar aí as regras, ok? Muito bem, vamos juntos, vamos seguindo aí a nossa aula, acompanhe aí com a gente. Então, o debate, tá? Essa comunicação que acontece passa a ser mais formal e aí, é claro, os interlocutores, né, têm aí a oportunidade de discutir mais formalmente, né, apresentando seus argumentos e seus contra-argumentos. Isso sobre qualquer assunto específico, seja do interesse do que estão presentes no debate. É claro, né? Se é política, a gente já sabe que ali o tema central, né, é aí a sua defesa do seu plano de ação, né, para aquele pleito eleitoral do momento, ok? Então, defender o que você leva ali para o público, contra-argumentar o que você coloca para o público, beleza? E assim, como que ele ocorre? Então, muito bem. Então, aqui a gente trouxe o texto mais uma vez como exemplo, né? Lembrando que a gente tem como mediador, olha só aqui o nosso mediador, é o que vai fazer as perguntas, é o que inicialmente apresenta as regras, né? É que organiza ali o debate, não deixa a coisa bagunçar, né? Vejam que é um momento formal, um momento sério. Como ocorre? Para que haja uma melhor organização, deve sempre haver um mediador, tá aqui, que tem a função de quê? Qual é a função desse mediador? Comandar o debate. Ele deve procurar manter o nível e a organização do mesmo, ok? Então, função aí do mediador, comandar o debate. Os participantes, né, e aqui nós temos 2 candidatos, né,
duas pessoas ali para esse debate, os participantes devem ter um bom embasamento teórico sobre o assunto que será discutido. Geralmente, cada participante ele tem o quê? Tem um tempo estipulado, né? Para mostrar a sua opinião. Isso ocorre para que nenhum dos participantes seja lesado, pois todos têm o mesmo tempo para se expressar. Ok? Qual é a importância do debate regrado? Então, vamos lá. Primeiro, compreender, né, o gênero debate regrado. Depois, compreender a estrutura e a sua utilização como forma de expressão argumentativa na defesa de um ponto de vista. Qual é o objetivo do debate regrado? Desenvolver a capacidade de expressar-se oralmente de forma organizada, clara e coerente, para compreender o debate como procedimento comunicativo que exige argumentação consistente. Porque se você não defender seu ponto de vista, argumentando com provas praticamente ali, né, não vai dar certo. E a característica principal do debate é a oralidade. Ok? Vamos lá. Destacamos como característica principal aí a oralidade, e aí já deixamos lá como número 1, ok? Mas que as outras são tanto quanto importantes como a primeira. Vamos uma a uma. Então, a gente já destaca aqui, para gabaritar total, que a característica carro-chefe, né, desse gênero, debate é a oralidade. Segunda característica, todos os participantes devem ter direito. Que direito é esse? De falar e ouvir livremente. Não se deve interromper a exposição do outro. Fala-se apenas quando for a sua vez. Os participantes, eles têm o direito de expressar sua ideia em igualdade de condição. Isso, igualdade de tempo, tá? Por exemplo. Também os participantes, eles devem ter o direito de ser respeitado ao expor o que pensa. Não se deve zombar ou provocar o debatedor, por exemplo, durante a sua exposição. Beleza? Terceiro, os participantes devem o quê? Eles devem evitar argumentos repetidos. Para que eles têm que evitar? A fim de que o debate ganhe um bom andamento e não fique monótono. Quarta característica, quando um participante contra-argumenta, a relação do ponto de vista de outro participante, pode-se estabelecer o direito de réplica, o que depende apenas de um acordo entre os participantes antes de iniciar o debate. Quinta característica, os participantes devem observar as normas combinadas e atender às solicitações do mediador no debate. Correto? Então, olha só, eu quero ver com você agora. Tá indo tranquilo? Vocês estão aí assimilando, conseguindo acompanhar, né, essas características tranquilas? Não é difícil, né? Bacana. É outro gênero aí que faz uso aí da oralidade, mas que tem uma estrutura. Essa estrutura, ela obedece como carro-chefe aí a oralidade dentro dela, porque nós estamos falando de um texto oral, né? Ela precisa respeitar algumas regras, né? Temos aí nesse debate principal, né? O principal, que é o argumento, e é claro, se é um debate, né? Eu vou argumentar e contra-argumentar, né? Isso tudo em regras. Ok? Podemos seguir? Tá tudo tranquilo ou não? Ah, gostei. Muito bem, então. Vamos lá, vamos adiante. Próximo, nós vamos falar da organização, né,
desse debate, né? Então, a organização de um debate é aí, devem ser definidas o quê? As regras. Muito bem, então vamos lá. Para organizar um debate, primeira coisa, a apresentação. O moderador cumprimenta o público, apresenta o tema que será debatido e fala de modo geral sobre o assunto. Pronto? Tranquilo? Muito bem. Depois, nós vamos ter aí a definição das normas, né? O moderador, vocês já sabem aí, moderador é a nomenclatura, né, que se usa dentro desse gênero. Que vocês já sabem que é o apresentador, né? O moderador define o número de participantes, olha só. O moderador, o que ele faz? É a função dele aqui. Define o número de participantes, ele organiza as intervenções de cada participante, né? O moderador, ele determina os turnos, ele também aí, né? Determina os direitos de resposta de cada um. Então, não sou eu que estou participando do debate que vou decidir que hora que eu vou responder. Isso tudo é o moderador que organiza, né? É ele também quem procura manter a discussão dentro do tema dos objetivos predeterminados. Então, olha só, a função desse moderador é não deixar a coisa desandar, né? É não deixar os participantes colocarem aí outra temática, outro assunto, fugindo do tema principal. Isso tudo são aí as funções do moderador, né? Do apresentador. Ok? E olha só, temos a conclusão aí, né, dessa apresentação. Como é que ela se dá? Para finalizar o debate, o moderador faz uma síntese dos argumentos apresentados pelos debatedores, destacando o motivo do debate e, ao final, agradece a presença e participação de todos. Ok? Então, aí você tem a estrutura, né, organizada a partir da apresentação, a partir da organização e a conclusão. Né? Então, tranquilo? E aí, nessa organização, a pessoa aí fundamental é o organizador. Ele ali é a peça-chave. Claro, né? Para que tudo corra conforme a regra, conforme as características, os critérios desse gênero textual debate regrado ao público. Ok? Muito bem. Então, vamos adiante? Podemos seguir? Agora nós vamos falar sobre os argumentos e contra-argumentos, tá? O argumento, ele deve existir a possibilidade de algo ser refutável. Então, se nós vamos aí argumentar e contra-argumentar, nós vamos refutar aquela ideia, não concordamos com isso, né? Vamos aos exemplos. Primeiro, algumas pessoas podem defender que o Brasil não é tão próximo culturalmente dos outros países da América do Sul, apesar de estar geograficamente localizado nesse continente e ser o país com maior extensão territorial dele. Algumas evidências que elas podem usar são que falamos uma língua diferente daquela falada na maioria dos demais países da América do Sul e que tivemos uma história colonial e um processo de independência diferente desses demais países. Né? Então, veja que está refutando a ideia primária, né? Então, ela contra-argumenta, dizendo aí, pautado nas evidências, né, que essa pessoa tem sobre o Brasil. Vamos continuar. Nesse caso, a asserção feita não é factual, né? Pois ela pode ser contra-argumentada novamente, com base em evidências. Então, vamos agora, né, contra-argumentar, baseado aí nas evidências. Pode-se dizer
que o Brasil é, sim, culturalmente próximo dos demais países da América do Sul, pois existe uma proximidade e afinidade econômica do Brasil com muitos desses países. E a história recente de muitos deles é bastante próxima à nossa. Ou ainda há a possibilidade de ir mais além e levantar um terceiro ponto de vista, de que culturas são mais complexas do que simples diferenças pontuais, que envolvem processos históricos, sociais e econômicos, e que existem regionalismos e culturas mais locais que se relacionam umas com as outras de modos complexos e não absolutos. Então, nesses dois exemplos aí, né, temos aí dois argumentos distintos, que podemos aí ver que são contrapostos com base em evidências. E aí veja que esse contra-argumento traz mais um, né, ponto de vista, que é o terceiro ponto de vista e bem detalhado, né? Coloca aí por que temos aí esse outro ponto de vista, baseado em evidências fortes, né? Traz a cultura, traz o aspecto histórico, né? Explica muito bem e com certeza ganhou aí o debate, né? Muito bem, diante disso, gente, olha só. É fácil contra-argumentar? Né? É necessário contra-argumentar nesse debate? Sim, pois esse é o perfil desse gênero. Essa é a característica, né? Você está lá apresentando matemática e é claro que você vai ali para convencer, vai passar pelo processo ali de argumentar e contra-argumentar. Então, nesse caso, a contra-argumentação ou contra-argumento é uma parte fundamental na produção de textos opinativos, sobretudo dos textos dissertativos argumentativos, né? E aí vamos já nos remeter à nossa redação, né? É onde utilizamos o texto dissertativo argumentativo, cheio de argumentos no desenvolvimento, né? Ao contrário da argumentação, e aqui vamos ver a diferença, né? Utilizada para expressar o ponto de vista do escritor e conferir maior propriedade nos textos, a contra-argumentação apresenta ideais opostas à argumentação, ok? E olha só, e aqui nós vamos conversar um pouquinho já. Olha um pouquinho para mim aqui, descansa a mão, quem está fazendo aí o seu resumo, né? E vamos lá. Então, de repente, você diz assim, Pura, ele é igualzinho o texto dissertativo da redação? Né? Então, percebam que no oral, no debate, no cara a cara ali, ele tem regras. Ele tem uma estrutura, começo, meio e fim? Sim, no tema geral do debate, para aquele momento, para aquele cenário. Então, a gente viu aqui que ele necessita, primeiro, de ter um apresentador, né, que a gente já mostrou nas imagens, precisa aí que ele organize esse debate, né, e aí então vai ser organizado aí esse texto, né, trazendo aí o tema, e é claro que cada um que faz parte ali precisa estar muito bem preparado, né, para defender aí o seu argumento, porque depois vai ter que contra-argumentar, né. Então, na sua redação, você argumenta, né? Não temos ali naquele momento a contra-argumentação, mas a gente tem argumentos, porque você colocou na sua redação, né? Lembrando que nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão, beleza? Redação, texto dissertativo argumentativo. Na introdução, apresenta o tema, né? Você está ali, foca a sua ideia no tema, né, a sua tese apresentada de uma forma clara, né, objetiva ali, né, para atrair o seu leitor, beleza. No segundo momento é o desenvolvimento. Você vai construir aí os seus argumentos, 2 ou 3 parágrafos, tranquilo. E a conclusão, você traz aí, né, a ideia para solucionar aquele problema lá apresentado na introdução, beleza?
Então, olha só, acompanha aí a estrutura desse debate. É uma estrutura básica desse texto, tá? Ah, é, professor? Então, o debate também não foge à regra de estrutura. Não, olha só. O debate, ele tem, sim, uma estrutura. E ela é básica, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok? Então, nesse caso, nós não podemos jamais dizer que o nosso texto debate, por ele ser oral, ele não tem aí uma estrutura, né? Então, nada de... Alguém falou sobre isso, você já refuta logo, né? Já argumenta ali. Por quê? Porque se você não seguir toda essa estrutura, não vai dar certo. O debatedor precisa receber, ele também precisa se organizar, baseado no tema central, né, em que ele vai ter que ter o início desse debate, pontuando aí o tema central, bem detalhado, bem explicadinho, né? Imagina, se for ao vivo, ele precisa deixar isso claro. Se for por um rádio, a mesma coisa, né? Professora, é na escola, professora, é tão simples, é um trabalho de escola, eu vou debater com o meu colega. Eu posso fazer de qualquer jeito? Não, não pode, tá? Isto serve para qualquer situação em que você for apresentar o debate. A regra é a mesma, você precisa segui-la, ok? Lembrando sempre que não é você quem decide, isso é um planejamento, você junta ali com os colegas, segue, pega essa aula, faz o seu resumo, né? Vai construir um debate, segue lá as orientações, que aí você vai se dar super bem. Correto? Não vamos esquecer jamais. Ainda tem dúvida? Né? Corre na aula. Professora, olha só, eu preciso escrever esse debate? Ou não? Eu vou reunir com os alunos, meus colegas, e eu vou decidir que eu vou apresentar, fulano aí não, vai só responder, o outro vai contra-argumentar. Não, é sentar mesmo. É colocar no papel, lembra? A gente falou no início da aula? Sim, né? Esse é planejamento. É como construir esse debate. Coloca no papel, define quem vai cuidar de cada coisa ali, né? O tema central precisa ser dominado por todos que estão ali. Faz uma pesquisa geral, né? E para aquele que vai para o debate propriamente dito, esse sim tem que se alimentar de todo o conhecimento. Ir além, né? Porque não sabe o que ele vai receber no debate. O colega lá pode estar melhor preparado que ele e, ó, coloca aí um contra-argumento, como ele fica? Não vai ter para se defender, ok? Então, eu espero que você tenha assimilado esse gênero textual, né? A gente aqui deixa para você essa aula. Lembrando que você vai ter uma atividade para fazer, né, relacionada ao debate, e aí você com certeza volta nessa aula, entra no nosso canal, né, olha 1, 2, 3 vezes quando for necessário, tá bom? Muito bem, então, está chegando ao final da nossa aula e a gente aguarda vocês na próxima, ok? Valeu? Gostaram? Muito bem. Viu como a língua portuguesa não é esse bicho-papão? Tem esse lado tranquilo, gostoso. Gêneros textuais. Até a próxima. Valeu!